Oi, gente. Vocês lembram dos diretores da Polícia Rodoviária Federal? Gente como Silvinei Vasquez, que realizaram ações para evitar que os eleitores de Lula no Nordeste votassem em Lula? Pois é, eu me lembro disso. E agora a Polícia Federal concluiu a investigação sobre a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e indiciou 4 ex-diretores por interferência nas eleições de 2022. Vale a pena dizer que o Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da PRF, é apontado como autor intelectual do esquema. E nunca é demais lembrar das provas. Silvinei direcionou a ação da PRF contra eleitores de Lula e indicam mensagens obtidas pela Polícia Federal. Conversas entre policiais rodoviários foram utilizadas para pedir prisão de ex-diretor-geral sobre Bolsonaro, né? Ele foi preso, já foi solto, tá com tornozeleira, tá aguardando aí investigação. A investigação pode, inclusive, retornar a ele em breve, né? Em breve. Aqui tem uma reportagem do Globo, né? Vasquez disse que a PRF precisava tomar um lado na eleição, indicam os depoimentos, né? Enfim. E agora nós temos mais detalhes sobre isso, né? Vale a pena lembrar também que a Polícia Federal identificou o elo entre a Blitz da PRF e o plano golpista de Bolsonaro. Ou seja, né, a Polícia Federal inclui um 7º núcleo à organização golpista. Esse daí está dedicado à alteração criminosa do resultado das eleições presidenciais e o objetivo era impedir que os eleitores de Lula no Nordeste votassem. Ou seja, eles tinham números que sinalizavam quais eram os lugares onde no Nordeste a votação de Lula seria mais expressiva e a estratégia era impedir que essas pessoas votassem. Eu tenho uma lembrança daquele dia e eu vou ser sincero com vocês. Teve um determinado momento que eu temi que aquela eleição fosse roubada. Que eles iam conseguir roubar a eleição. Porque eles tentaram não apenas subornar o povo brasileiro com a PEC Kamikaze, mas eles tentaram impedir, suprimir o voto das pessoas que historicamente foram beneficiadas por programas sociais no Nordeste. Nunca é demais lembrar que no Nordeste existem cidades que não tinham luz elétrica até existir o programa Luz para Todos. Muita gente passava fome e necessidade. E o programa Bolsa Família tirou essas pessoas da extrema pobreza. E por isso, muitas dessas pessoas votam em Lula. Porque reconhecem o papel que Lula teve nesses programas. Associam esses programas a Lula. Bolsonaro, não conseguindo convencer essas pessoas através do suborno da PEC Kamikaze, chegou à conclusão, junto com Silvinei Vasquez e outros diretores da Polícia Rodoviária Federal, que já que eles não conseguem subornar, já que eles não conseguem convencer, a solução era impedir que essas pessoas votassem. Só que agora a Polícia Federal indiciou eles. Revelou um elo entre a ação da Polícia Rodoviária Federal para obstruir o direito do voto durante o segundo turno das eleições e o plano golpista, supostamente articulado por Bolsonaro. As informações foram divulgadas por Aguirre Talento, do UOL, que teve acesso ao relatório final do inquérito enviado ao Supremo. O documento, que embasou o indiciamento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do ex-diretor Silvinei Vasquez, descreve ações coordenadas para criar barreiras ilegais no dia da eleição. Segundo a Polícia Federal, essas operações estavam dedicadas à alteração criminosa do resultado das eleições presidenciais e faziam parte de uma organização criminosa articulada em torno do plano de golpe que buscava impedir a vitória do presidente Lula. Gente, é muito importante vocês compartilharem um vídeo como esse. É muito importante que as pessoas tenham clareza do que se tentou fazer no Brasil. Que nós já percebemos no dia, mas agora os detalhes dessa tentativa são cada vez mais conhecidos, né? As blitz realizadas pela PRF, principalmente na Bahia, meu estado, em estado onde Lula teve a votação expressiva, aqui eu falo como nordestino, como baiano, como naquele dia eu me senti e senti que o povo da minha terra estava sendo atacado, violentado. Foram descritas pela PF como ações orquestradas sob ordem direta de Anderson Torres,
o relatório cita Torres, pressionou as forças de segurança a intensificar o policiamento em regiões estratégicas para o resultado eleitoral. Houve uma atuação orquestrada, deliberada pelo ministro da Justiça, empregando recursos materiais e humanos do Ministério da Justiça e da Polícia Rodoviária Federal como Força Armada para criar intimidação aos eleitores do Nordeste. Enfim. E agora, né, quatro desses ex-diretores estão indiciados. A investigação revelou que na manhã do segundo turno, a PF montou blitz e barreiras policiais no interior da região Nordeste. Segundo a PF, essas operações não tinham justificativa técnica e foram planejados com o objetivo de dificultar o voto em Lula, então o principal adversário do presidente Jair Bolsonaro. O fluxo de eleitores só foi normalizado após o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral ordenar a suspensão imediata das blitz. Mas vale a pena dizer que teve gente que não votou por causa disso. Porque o fluxo foi normalizado durante o dia, mas teve gente que saiu cedo, não teve acesso e acabou desistindo de votar. Ou seja, isso teve um impacto eleitoral. Entre os iniciados estão Luiz Carlos Reis Schack Júnior, ex-diretor de inteligência da PRF, né? Rodrigo Cardoso, ex-coordenador de inteligência, Djason Henrique Moura, ex-diretor de operações da PRF, Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador da inteligência da PRF, Bruno Nonato dos Santos Pereira, que à época atuava como coordenador de inteligência e contra-inteligência da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os 5 foram acusados dos crimes de desobediência, prevaricação, restrição ao exercício do direito do voto e participação por omissão em tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. De acordo com o relatório, o mentor intelectual é aquele que a gente já conhece. O Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da PRF, é apontado como o autor intelectual do esquema, alinhado ideologicamente a Jair Bolsonaro. Vasquez já havia sido indiciado e passou quase um ano na prisão preventiva. Durante sua gestão, ele foi acusado de politizar o órgão. Ele fez campanha para o Bolsonaro, e eu falei sobre isso aqui, na cara dura. É por isso que esses diretores e esses pessoal aí presos são bolsominions golpistas. Bolsonaristas golpistas. Porque a atuação deles foi visando fazer Bolsonaro eleito, mesmo que isso significasse cometer crimes, suprimir o voto das pessoas. E eu espero e torço de verdade que eles sejam responsabilizados dentro da letra da lei, no máximo que a lei permitir. Sabe por quê? Porque a democracia brasileira precisa que golpistas que usam do seu poder para suprimir o voto, a democracia precisa que essas pessoas sejam responsabilizadas, que elas sejam punidas, para que sirva de um exemplo, para que outros não possam fazer a mesma coisa. O seu indiciamento foi o primeiro passo para que esses bolsominions golpistas sejam finalmente responsabilizados pelo crime que eles cometeram contra o Brasil. Porque o fato deles terem fracassado, não diminui o crime que eles cometeram. Pare para pensar numa pessoa que tenta roubar um banco armada e fere ou até mata alguém na tentativa de roubo ao banco. Se a tentativa foi frustrada, o que essa pessoa fez é muito grave, mesmo que ela não tenha conseguido roubar o banco. Alguém que tenta realizar um assassinato e fere gravemente a pessoa que tentou matar, mas não consegue matar, ainda cometeu uma coisa muito grave. Eles tentaram acabar com a democracia brasileira. Fracassaram. Não conseguiram. Mas cometeram um crime gravíssimo ao tentar. E quem minimiza isso não tem na sua personalidade, no seu caráter, a defesa da democracia. E essas pessoas, sinceramente, pessoas que minimizam e que relativizam e que naturalizam esse tipo de coisa, eu quero distância. Eu quero distância. Não quero proximidade. Não quero proximidade. Só quero aqui no meu canal e que compartilhe meu vídeo gente que defende a democracia. A nossa democracia burguesa
é incompleta, é insuficiente. Eu defendo a democracia popular, muito maior, muito mais completa, muito mais vibrante do que a que nós temos, sim. Mas a democracia que nós temos, imperfeita como ela é, pior seria uma ditadura, pior seria o processo ser corrompido, ser roubado por esses que tentaram roubar a democracia de nós. Eles são ladrões, não só o Bolsonaro, ladrão de patrimônio público, mas os golpistas são pessoas que tentaram roubar a nossa democracia. E o fracasso deles não significa que eles não devam ser duramente responsabilizados. Eu torço para que a justiça brasileira faça isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Nossos cursos, todos os 4 cursos, já estão no comentário fixado. E o Pix do canal, você já sabe, é andretj@terra.com.br. Você também pode adquirir o curso pelo Pix. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.